O caboclo matinhense tinha um vocabulário extenso e riquíssimo. Seus dizeres específicos iam desde nomes dados a animais e plantas, como é o caso do peixe chamado traíra, que o caboclo chamava taraíra, ou mesmo o palmito jussara, que era chamado giçara. Quem pode considerar errado quando um caboclo manda alguém apinchar algo fora, quando diz que determinada festa não tem arcunho? E qual o significado de tais palavras? Deve-se conhecer o contexto a fim de perceber o real significado. Marcos, vamos pescar lá em Caiobá? Não, Caiobá não tem arcunho, ou ainda utilizado quando não se gostava de alguém ou algo. Que achou da mulher de seu filho? Bonita, mas não tem arcunho. Então fica evidente que para o caboclo, arcunho é algo similar à graça, valia, algo sem arcunho é algo sem graça. O caboclo matinhense, quando se obrigava a comer somente arroz com feijão, dizia: hoje almocei sem salgado, não tinha mistura. E às vezes que só tinha salsichão, dizia: unhunhun, chachicho de novo, não quero cabo de remo. O caboclo chamava salsichão também de companheiro, pois era por ser mais barato e mais difícil de estragar o companheiro de todas as caçadas, pescarias e principalmente nas roças que eram longe de casa. Até hoje, quando se pede um salsichão nos mercados, o açougueiro já grita: manda um companheiro pro freguês aqui. Fica evidente a riqueza do vocabulário do caboclo, a ponto de um único objeto ter várias denominações, dependendo do lugar ou de quem falava. Na pesca nasciam palavras típicas e exclusivas ao povo caboclo, muitas vezes também derivadas de palavras já existentes. Havia as palavras específicas em todas as atividades, seja pesca, caça, entre outras. Na pesca, certas palavras denominavam o nome de peixes e apetrechos. O lambari era chamado pelo caboclo de piava, piava arriscada. As armadilhas de origem indígena tinham seus nomes específicos até hoje incorporados ao vocabulário dos brasileiros, como o covo e a tarrafa, e a vara de pescar, chamada pelo matinhense de caniço. Apoitear sua embarcação deriva da palavra poita, que era para o caboclo o nome dado a uma rudimentar espécie de âncora, que nada mais era do que uma pedra amarrada a uma corda, ou quando muito caprichado, uma pedra entre 3 pequenos troncos, formando um triângulo. Como já foi citada a taraíra e o lambari, outras espécies de peixe recebiam nomes específicos dados pelos caboclos, como é o caso da cará, peixe de água doce comum nos rios do litoral, que quando era de um tamanho grande era chamado cará-chinelo ou mesmo chinelo. Se perguntava a um amigo fruto da pescaria e a resposta fosse 3 chinelos, sabia-se que tratava de 3 carás de grande porte. Comum ao caboclo matinhense era a confecção de suas próprias tarrafas, espécie de rede em que o caboclo usava para caçar peixes de costa, ou seja, peixes de beira, como a tainha, robalo, parati e outros. Na confecção dessa rede, a quantidade de acréscimos feitos no início acarretaria no tamanho da tarrafa ao término, ou seja, 10 acréscimos significava a tarrafa teria 10 braços. As braças eram medidas rudimentares do caiçara, que era o tamanho dos braços abertos, de uma ponta a outra. Depois de pronto o pano da tarrafa entralhava-se. Tralha, nesse caso, era a corda com chumbo que ia preso à tarrafa, fazendo a circunferência completa. Feito isso, era a vez de fazer os tensos, que eram cordas ao longo da circunferência da tarrafa, que formavam uma espécie de saco onde ficava aprisionado o peixe. Esse saco era conhecido como rufo, e no início da tarrafa, o chamado olho, amarrava-se a corda que ficaria presa no punho do caboclo na hora da pesca, a chamada fieira. Note que em apenas um apetrecho do cotidiano matinhense, muitas palavras se evidenciam pela sua particularidade ao linguajar caboclo. São as que podemos chamar de palavras tipicamente matinhenses. Nas noites frias de inverno, o caboclo matinhense saía para pescar. À beira-mar ele chegava e, se perguntado o que ia fazer, logo dizia: vou dar uma sova, o que significava que ia fazer uma tentativa de pescar alguma tainha. Dada a primeira sova, fazia-se hora, o que significava esperar o peixe voltar à costa. E ia-se a segunda sova e assim sucessivamente. Também se utilizava de grandes redes para o cerco da tainha. Cerco era a manobra a fim de cercar todo o cardume. Quando acertava o lance e fechava o cerco, a pesca era abundante e o caboclo exclamava: lavei. Lavei era o mesmo que fofei. Palavras utilizadas para afirmar sorte e êxito nas atividades do caboclo matinhense.
Como o sistema de conservação dos alimentos era muito precário, principalmente de carnes e peixes, o caboclo desenvolveu sistemas primitivos para tal, surgindo além da atividade o nome próprio. Quando a pesca da tainha era abundante, o caboclo escalava a mesma, lanhava e salgava. No caso específico da tainha, o nome era cambira. Em outro peixe, o nome era peixe escalado, que poderia ser seco ao sol ou na fumaça do fogão a lenha. Entende-se nesse caso específico escalar quando o caiçara fazia filé do peixe de ambas as partes, sem separá-la da cabeça, formando uma espécie de tripé. E lanhar era quando fazia-se talhos ao longo desse peixe escalado a fim de absorver melhor o sal e garantir sua conservação. Bom dia, boa tarde, boa noite, tão normais dita por pessoas de outro lugar do mundo, mas em Matinhos torna-se o seu, generalizando tanto de manhã, à tarde ou à noite. Na roça, a comida virava boia, a colher virava cuié, o prato era de madeira, gamela como se diz. Nas festas, o arrastapé era no fandango, o mutirão era comum nas roças e nas construções rústicas da casa do caboclo. No mato, onde era sua farmácia, as plantas tinham nomes típicos: herméstica, milome, aroeira, figueira, matapau, cipó-chumbo, espinheira santa. Conhecimentos rústicos, mas de grande valor cultural, uma vez que é esse conhecimento a única forma de conhecer e compreender nosso passado. Nosso bom caboclinho, sarrista que só ele, era malfeitor quando o assunto era vida alheia, criador de apelidos como filhote de cruz credo, bicho da goiaba, pau de vira-tripa, entre tantos outros. Se via algo diferente, logo encarnava no vivente, até não querer mais, fazendo palhaçadas e rindo das suas próprias piadas. Na vila eram sinceros e leais amigos, costumavam se denominar cabra-macho, não se dando ao luxo de chorar, mas em seu coração, lá no fundo, era de um homem sensível que a vida ensinou a não demonstrar os sentimentos, religioso ao extremo, chegado a contar causos de santos e de demônios. Tinha seu santo de devoção, um altar na sala com santos de barro e papel, orações e rezas, palavras de afeto e carinho. Supersticioso demais, mula sem cabeça, boitatá, cobra caninana, não caçava em dias santos, ao meio-dia ou às 6 da tarde, pois acreditava ser a hora das almas. Tinha suas próprias canções, cantigas singelas que falavam do cotidiano, das proezas, ora vividas, ora aumentadas ao pé do fogo e regada a uma talagada de cachaça. Sua cultura era forte, cestarias, objetos de uso diário, vestes, artesanato, criava seus próprios utensílios domésticos e seus brinquedos. Enfim, uma cultura única, um povo rico de linguagem própria e típica, que não quer nada além de reconhecimento pelo seu valor histórico, a valorização do que é nosso. A língua caiçara é algo a ser preservado, faz parte da nossa cultura. É sem dúvidas a herança que deveríamos deixar a nossos filhos. A verdadeira identidade está no ato de sentir-se caiçara, de alma e coração, e garantir às novas gerações o privilégio de poder conhecer nossas histórias que hoje habitam nos corações dos mais idosos, correndo o risco de sumir eternamente. Preservar a cultura de seu povo é assegurar às futuras gerações a garantia de que nosso passado não seja esquecido, garantindo às crianças um direito que deveria ser obrigatório, direito de conhecer sua essência, conhecer suas origens. Como a reza de uma mãe, a fala de um caboclo é algo a ser ouvido por Deus, tão singela se torna a quem ouve com o coração. Quem só pensa no futuro, esquece o passado e deixa de viver o presente.